No mundo do cinema, existem filmes que, além de suas histórias, ganharam uma fama sombria devido aos obstáculos que enfrentaram durante sua produção. Desde desastres naturais até conflitos pessoais, esses filmes se tornaram um verdadeiro inferno para seus criadores e atores. Neste vídeo, exploraremos os filmes mais amaldiçoados da história, produções que levaram ao limite a paciência, o talento e a sanidade daqueles que participaram delas. Acompanhe-nos enquanto desvendamos esses relatos onde, literalmente, tudo o que podia dar errado, deu pior. Número 1. Selva Selvagem, um dos filmes considerados amaldiçoado. Fitzcarraldo, dirigido pelo excêntrico Werner Herzog. Filmado na selva amazônica durante a década de 1980, esta produção enfrentou uma série de dificuldades que desafiam a lógica desde o início. A localização remota na selva criou condições extremas para a equipe e o elenco. A combinação de um ambiente hostil, doença, acidentes e uma lista interminável de desastres naturais transformaram essa filmagem em um verdadeiro pesadelo. Um dos momentos mais dramáticos foi quando a equipe liderada por Herzog decidiu arrastar um barco a vapor de 320 toneladas sobre uma colina, uma manobra tão arriscada que quase custou a vida de vários membros da equipe. Além disso, o comportamento errático do protagonista, Klaus Kinski, exacerbou a tensão no set. Kinski, conhecido por seus acessos de raiva violentos, aterrorizava a todos, desde o diretor até os figurantes. De fato, o chefe da tribo local se ofereceu para assassinar Kinski para acalmar o caos. Herzog surpreendentemente recusou a oferta, embora tenha confessado que ficou tentado. Mas isso não é tudo. Durante as filmagens, a selva mostrou sua face mais cruel. Chuvas torrenciais inundaram o set, cobras venenosas morderam membros da equipe, e um deles teve que amputar um pé para evitar que o veneno se espalhasse. Além disso, 2 acidentes de avião deixaram vários feridos e paralisaram as filmagens por semanas. A produção de Fitzcarraldo parecia destinada ao fracasso e muitos dos envolvidos começaram a questionar sua sanidade. Esse tipo de dificuldades contínuas fizeram com que este filme se tornasse um símbolo da tenacidade de Herzog, que apesar de tudo, conseguiu completar o projeto. A pergunta que muitos se fazem é: e valeu a pena tanto sacrifício? Embora alguns vejam Fitzcarraldo como uma obra-prima, outros consideram que foi uma produção onde o ego de um diretor levou a um sofrimento desnecessário. O que é inegável é que o filme deixou cicatrizes indeléveis, tanto físicas quanto emocionais, em todos os que participaram dele. Número 2. Naufrágio, Apocalipse. Outro filme que entrou para a história como um dos mais amaldiçoados é Apocalipse Now. Dirigido por Francis Ford Coppola, esta obra-prima do cinema de guerra não apenas levou seus personagens ao limite, mas também seus criadores. Filmado na selva filipina, as filmagens de Apocalipse Now foram repletas de problemas desde o primeiro dia. Para começar, o clima tropical jogou contra, tufões destruíram os cenários, inundações atrasaram as gravações e doenças como disenteria afetaram vários membros da equipe. A tudo isso se somou a constante incerteza financeira. Coppola havia investido milhões de seu próprio dinheiro na produção, o que aumentava a pressão para completar o projeto. No entanto, os problemas não se limitavam ao material. O elenco também enfrentou seus próprios demônios. Martin Sheen, que interpretava o protagonista, sofreu um ataque cardíaco no meio das gravações e teve que se arrastar pela selva para pedir ajuda. Por sua vez, Marlon Brando, contratado para interpretar o Coronel Kurtz, chegou ao set com sobrepeso, sem ter aprendido suas falas e completamente desinteressado no projeto. As tensões entre o elenco e a equipe só pioraram a situação. Coppola, desesperado para terminar o filme, confessou em várias ocasiões que havia considerado suicídio durante as filmagens. De fato, o próprio diretor sofreu um ataque epiléptico em um momento de estresse extremo. A selva, assim como em Fitzcarraldo, parecia ter sua própria vontade e tudo o que podia dar errado, efetivamente deu errado. Apesar de tudo, Apocalipse Now foi concluído e estreou em 1979.
Aclamado pela crítica, o filme se tornou um clássico do cinema de guerra. No entanto, seu legado está marcado não apenas por seu conteúdo, mas pelas cicatrizes que deixou naqueles que trabalharam nela. A pergunta que muitos se fazem é se valeu a pena todo o sofrimento que causou. Número 3. O Inferno de Don Quixote. O filme O Homem que Matou Don Quixote, dirigido por Terry Gilliam, é outro exemplo de uma produção que parecia estar amaldiçoada desde o início. O projeto, que começou a ser desenvolvido na década de 1990, enfrentou uma série de obstáculos que levaram ao seu cancelamento em várias ocasiões. Gilliam, conhecido por seu estilo visual único e sua tenacidade, se propôs a adaptar a famosa obra de Miguel de Cervantes, mas a realidade mostrou-lhe que não seria fácil. Desde o primeiro dia de filmagem, tudo começou a dar errado. Problemas de som devido a uma base aérea próxima, tempestades que destruíram os cenários e lesões no elenco marcaram o início de um projeto que parecia condenado ao fracasso. Um dos atores principais, Jean Rochefort, que interpretava Deke, sofreu uma lesão nas costas que o obrigou a se retirar do projeto, deixando a produção no limbo por meses. Apesar dos esforços de Gilliam para continuar, os problemas financeiros também começaram a se acumular. Os investidores retiraram seu apoio e a equipe enfrentou uma série de ações legais que tornaram quase impossível avançar. O filme foi cancelado repetidamente. Por mais de 2 décadas, O Homem que Matou Deke permaneceu como um sonho impossível para Gilliam. Número 4. O Naufrágio do Dr. Morial, outro projeto cinematográfico que sem dúvida ganhou o título de maldito, foi A Ilha do Dr. Morial, um filme de 1996 que combinava elementos de ficção científica e terror. Dirigido originalmente pelo cineasta Richard Stanley, este projeto enfrentou calamidades desde o primeiro dia de sua produção. Stanley, um diretor apaixonado que havia dedicado vários anos ao desenvolvimento desta adaptação do clássico de H.G. Wells, sonhava em criar um filme inesquecível em um ambiente exótico e aterrorizante. No entanto, o que começou como um projeto ambicioso rapidamente saiu de controle, tornando-se um caos tanto atrás quanto na frente das câmeras. Desde o início, a produção foi assolada por problemas pessoais que afetaram gravemente a equipe. Val Kilmer, uma das estrelas do filme, mostrou-se extremamente difícil de lidar no set. Sua atitude arrogante e comportamento errático criaram tensões entre ele e o resto do elenco, assim como com o diretor. Foi relatado que Kilmer exigia mudanças no roteiro e demonstrava uma falta de cooperação, o que atrasava as filmagens. Essa situação piorava a cada dia de filmagem e, à medida que as tensões aumentavam, o ambiente se tornava cada vez mais insuportável. Para piorar, outro fator que contribuiu para o caos foi a presença do lendário ator Marlon Brando, que interpretava o misterioso Dr. Morial. Embora Brando fosse um dos atores mais respeitados de sua época, ele também era conhecido por seu comportamento imprevisível e sua falta de preparação. Na Ilha do Dr. Morial, Brando chegava atrasado ao set em inúmeras ocasiões. Não se preocupava em aprender suas falas e mudava os diálogos a seu bel prazer, causando ainda mais caos em uma produção que já estava à beira do colapso. Além disso, Brando usava próteses e maquiagens estranhas sem aviso prévio, o que deixava a equipe desconcertada e complicava a coerência do personagem. O caos nos bastidores continuou a escalar até que o próprio diretor Richard Stanley foi demitido. Após apenas alguns dias de filmagem, os executivos do estúdio chegaram à conclusão de que Stanley havia perdido o controle da produção. A magnitude dos problemas era tal que os diretores decidiram substituí-lo por um diretor mais experiente, John Frankenheimer, conhecido por sua habilidade em lidar com grandes produções. No entanto, essa mudança não resolveu os problemas, mas os piorou. Apesar de sua experiência, Frankenheimer não estava interessado no filme, o que se refletia em sua apatia em relação ao projeto. Além disso, o elenco, já desmotivado pelos constantes atrasos e mudanças, mostrava pouco interesse em colaborar e o roteiro continuava sendo reescrito quase diariamente. Número 5. Sonhos Destruídos.
Uma das histórias mais comoventes de um projeto cinematográfico amaldiçoado é sem dúvida de Superman Lives, um filme que nunca chegou a ser concluído. Nos anos 90, o lendário diretor Tim Burton, conhecido por seu estilo único e sombrio, foi contratado para dirigir uma nova versão de Superman, um dos super-heróis mais icônicos da 600º Comics. No entanto, esta versão estaria muito distante do que os fãs estavam acostumados. O roteiro, escrito por Kevin Smith, apresentava uma interpretação radicalmente diferente do herói clássico. Em vez do Superman tradicional, o filme iria explorar um personagem mais sombrio com conflitos emocionais muito mais profundos. Um enfoque muito mais complexo em termos psicológicos. A escolha de Nicolas Cage para interpretar o Homem de Aço gerou grande expectativa entre os fãs e na indústria do cinema. O ator, conhecido por seu estilo interpretativo extravagante, representava um Superman completamente diferente das versões anteriores, o que entusiasmou alguns e desconcertou outros. No entanto, desde o início da produção, Superman Lives foi assolado por problemas que pareciam insuperáveis. Um dos maiores obstáculos foi a constante interferência do produtor Don Peters, conhecido por suas ideias excêntricas e sua capacidade de impor decisões criativas. Peters insistia que Superman deveria enfrentar uma aranha gigante em uma das cenas mais importantes do filme, uma ideia que provocou constantes atritos entre o diretor, os roteiristas e a equipe de produção. À medida que o projeto avançava, os problemas criativos se acumulavam, e não só isso, também os financeiros. O orçamento começou a disparar devido às exigências dos atores e à quantidade de efeitos especiais necessários para dar vida à ambiciosa visão de Tim Burton. Cada vez que surgia uma nova complicação, o projeto se tornava mais caro e mais difícil de gerenciar. A combinação de uma direção artística ousada com demandas extravagantes e efeitos visuais extremamente caros levou o projeto à beira do colapso financeiro. Finalmente, a pressão sobre o estúdio aumentou tanto que a decisão final foi cancelar o projeto. O orçamento havia disparado a tal ponto que o estúdio não via rentabilidade em continuar com o filme, o que deixou Tim Burton devastado. O diretor, que havia investido anos no desenvolvimento de Superman Lives, foi obrigado a abandonar o projeto que ele havia sonhado. Para ele, foi mais do que um fracasso financeiro, foi um golpe emocional profundo, já que sua visão criativa nunca chegaria a se materializar na tela grande. Superman Lives rapidamente se tornou um dos projetos cinematográficos mais ambiciosos e, ao mesmo tempo, mais desafortunados da história de Hollywood. Apesar de que o filme nunca foi concluído, seu legado perdurou por anos. Ao longo do tempo, tornou-se um lembrete constante de quão frágil pode ser uma produção cinematográfica, mesmo quando conta com grandes nomes. 1. Orçamento considerável. Não importa quão promissora seja a equipe nem quantos recursos sejam colocados em jogo, os filmes, como qualquer outra forma de arte, podem desmoronar por uma combinação de má gestão, ambições mal calculadas e forças externas que escapam ao controle dos criadores. O fracasso de Superman Lives deixou os fãs do super-herói com uma grande pergunta sobre o que teria acontecido se o filme tivesse sido concluído. Para muitos, a versão de Tim Burton e Kevin Smith representava uma oportunidade única de ver uma versão diferente do super-herói, uma que explorava seu lado mais vulnerável e menos heróico. Essa versão nunca chegou a ver a luz do dia, mas o projeto continua sendo um dos grandes pieces da história do cinema. Número 6 e Tigres e Leões. As filmagens de Roar, um filme que utilizava animais reais como leões, tigres e outros grandes felinos, é sem dúvida considerado um dos mais perigosos e amaldiçoados da história do cinema. Esta produção foi idealizada por Noel Marshall, que não só dirigiu o projeto, mas também o protagonizou junto com sua então esposa, a famosa atriz Tippi Hedren, conhecida por sua participação em clássicos como Os Pássaros de Alfred Hitchcock. A ideia por trás de Roar era mostrar a interação entre humanos e grandes felinos em seu habitat natural, um conceito que, em teoria, parecia fascinante. No entanto, o que deveria ser um filme que celebrava a majestade desses animais acabou se tornando um verdadeiro pesadelo.
Desde o primeiro dia de filmagem, o projeto foi marcado pelo caos. Em vez de treinar adequadamente os animais, Marshall decidiu usar felinos sem nenhum tipo de preparação para que seu comportamento fosse o mais natural possível. Isso, como era de se esperar, acabou sendo um grave erro. A falta de treinamento não apenas tornava os animais imprevisíveis, mas também extremamente perigosos. Ao longo das filmagens, mais de 70 pessoas, entre membros da equipe, técnicos e atores, foram atacadas pelos felinos. Entre as vítimas mais notáveis estava o próprio diretor Noel Marshall, que sofreu mordidas no rosto e no peito, o que lhe causou graves infecções e quase uma gangrena fatal. Além disso, sua esposa Chickpea Edrin não escapou da fúria dos animais. Em uma das cenas mais lembradas, Edrin foi brutalmente mordida na cabeça por um leão. No entanto, a pior parte foi sofrida por sua filha, Melanie Griffith, que também participava do filme. Em um momento aterrorizante, Melanie foi atacada por uma leoa que causou ferimentos tão graves em seu rosto que ela precisou de cirurgia reconstrutiva e mais de 50 pontos de sutura. Esse tipo de incidente ocorria com tanta frequência que a equipe estava constantemente em estado de alerta, pois qualquer erro ou descuido poderia ter consequências fatais. Aos problemas com os animais se somaram uma série de desastres naturais que complicaram ainda mais a já caótica produção. Chuvas torrenciais inundaram os sets em várias ocasiões, o que provocou atrasos significativos nas filmagens. Os deslizamentos de terra destruíram parte dos cenários, obrigando a equipe a reconstruir constantemente as locações. Mas isso não foi tudo. Uma misteriosa doença felina dizimou a população de animais utilizados no filme, o que aumentou a tensão entre os membros da equipe e afetou gravemente a continuidade das filmagens. Para piorar, os incêndios florestais também marcaram presença, devastando parte do rancho onde o filme estava sendo rodado. Essa acumulação de desastres naturais e problemas técnicos fez com que as filmagens de Roar fossem uma das experiências mais exaustivas e traumáticas que qualquer um dos envolvidos já havia vivido em uma produção cinematográfica. Apesar de todos esses obstáculos, Noel Marshall, um homem obstinado, se recusou a abandonar o projeto. Sua visão de Roar como um tributo aos grandes felinos estava acima de qualquer risco pessoal ou financeiro. No entanto, a loucura de Roar não terminou quando as câmeras pararam de rodar. Apesar do esforço hercúleo para concluir o filme, ele não conseguiu encontrar um distribuidor nos Estados Unidos. O que significou que tanto Noel Marshall quanto Chickpea Edrin perderam a maior parte do dinheiro que haviam investido no projeto. Esse fracasso financeiro quase os levou à falência. O filme não pôde ser lançado nos Estados Unidos. Até décadas mais tarde, no ano de 2015. Até então, Roar já havia conquistado seu lugar como uma produção amaldiçoada, uma obra onde as vidas de seus participantes estavam em constante perigo e onde cada cena parecia uma luta pela sobrevivência. Esses filmes não apenas deixaram uma marca no cinema, mas também naqueles que conseguiram sobreviver à sua maldição.